É um prazer imenso estar aqui com você mais uma vez. Esse Ricardo é um professor, é um amigo, é uma pessoa que nos ajuda, nos dá conselhos, puxa a orelha. É realmente Faz brincadeira. excelente parceria, né? É. Bom, Bom, eu queria só deixa eu perguntar aqui pro Marcelo, que é um amigo meu. Marcelo, como é que tá a qualidade da gravação aí? Tá tudo em ordem pra gente começar? Dá um retorno pra mim aí. Vamos ver. Ele falou que tava com chiado. melhorou. Eu Aí. também percebi. Você também percebeu? Sim. Então, engraçado, não tem nada aqui de chiado, nem ventilador, nada. Bom, tá beleza, então beleza. Boa noite. Nós vamos começar a nossa live para conversar com a doutora Paula Machado, da empresa MasterSafe, sobre o uso UVC, né, na descontaminação do ar ambiente de superfícies. Eu sou o professor Ricardo Almeida, eu sou professor da Universidade Estadual de Londrina, onde eu sou professor de biossegurança para odontologia, para o curso de odontologia da UEL. Tenho graduação em odontologia, mestrado, doutorado na Alemanha, pós-doutorado na USP e hoje eu leciono há 9 anos para a Universidade Estadual de Londrina. E agora eu vou deixar a professora Paula se apresentar. Olá, sou Paula Machado, também cirurgiã dentista, mestre em ciência da saúde, e eu estou aqui hoje pela MasterSafe. E muitos me perguntam, Paula, o que uma profissional da saúde está fazendo com uma empresa de engenharia, tecnologia e inovação em saúde? Foi uma dor pessoal. Uma vez que, no início da pandemia, eu me questionei, Paula, como você vai atender os seus clientes uma vez que eles precisam retirar as suas máscaras? A transmissão de doenças pelo ar, até então, já é muito conhecida para outras doenças, como tuberculose, como o H1N1, gripes, doenças respiratórias. Porém, naquele momento, não se sabia muita coisa em relação a essa nova ameaça, que é o Covid-19. Como eu poderia atender com segurança os meus clientes, tendo segurança para mim mesma, segurança para os meus clientes e segurança para as pessoas que ali trabalham. E assim surgiu a MasterSafe, uma empresa que trabalha com a luz ultravioleta na descontaminação do ar e também de superfícies. Legal, Ricardo, continua aí, tá legal, tô escutando, tá bom. daqui a pouquinho eu vou começar a puxar o seu conhecimento de Fica, biossegurança, de fica à microbiologia. vontade. Nós começamos, então, a fazer alguns testes, né? Que eles falam de testes de validação. Como que eu sei que aquele meu ambiente é seguro para todos nós? Existem alguns testes da engenharia. Esses testes já são muito conhecidos. A primeira vez que se ouviu falar em descontaminação do ar foi em 1906, há mais de 100 anos. Em 1937, se não me engano, ganhou um prêmio Nobel, porque conteve um surto de sarampo no Tennessee, nos Estados Unidos. Nossa, Eu legal. quase me confundi, porque em 1970 conteve um surto de tuberculose no Japão. Muito bem. No Brasil, ainda não se fala muito da descontaminação do ar por micro-organismos. E eu não estou falando só de vírus. Falo de bactérias, de fungos, de leveduras. Aqui no Brasil, se usa muito para a descontaminação da água e também em alguns prédios para a descontaminação de dutos de ar-condicionado, sem falar na agricultura para alguns produtos. Porém, fora do país,
já é muito utilizado para a descontaminação do ar. E por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque no começo da pandemia, achava-se que o principal ponto de infecção seria pela superfície e não pelo ar. Porém, a partir dos trabalhos que foram sendo desenvolvidos, percebeu-se que a infecção maior é pelo ar. E como eu tenho segurança com o ar que eu respiro? Luz UVC. Vocês sabem o que é a luz UVC? Ela está dentro do espectro UV. Então, nós temos a UVA, que é aquela que bronzeia. A luz UVB, que é aquela que vem no óculos, proteção UVB. A luz UVC, que ela não passa diretamente para a Terra, ela é barrada pela camada de ozônio. E ela é a luz germicida. E a luz UVV, que vem o ozônio. Uma vez o Ricardo me fez a seguinte pergunta: Paula, qual a principal diferença entre ozônio e luz UVC? Lembra, Ricardo? A luz UVC é como se fosse um interruptor de luz. Uma vez que eu faço a irradiação, ela existe. Se eu paro essa irradiação, ela para completamente. Não tem resíduo no ambiente. Já o ozônio tem resíduo no ambiente, uma vez que ele transforma moléculas de oxigênio, que são O2, em O3. O que a MasterSafe fez? A MasterSafe, no primeiro momento, quis cuidar do ambiente odontológico, que foi o primeiro cliente, o meu consultório. E como uma boa dentista, a minha preocupação primária era como eu vou atender um paciente depois do outro, uma vez que eu uso o EPI. Então, eu estou segura, mas na troca de pacientes, o próximo paciente não está tão seguro, porque o primeiro paciente removeu a sua máscara, ele precisou ser atendido. Eu limpei toda a superfície, eu higienizei todo aquele ambiente, mas e o ar? Uma vez que o outro paciente será atendido e deverá retirar as suas máscaras. Aí eu vou provocar aqueles aerossóis, aquele turbilhão do motorzinho, e aquele ar vai ficar todo desordenado, e aquele paciente vai respirar aquele ar. Como eu consigo proteger isso? O nosso engenheiro, que faz as técnicas, né, da luz UVC, ele estudou, buscou ISOs internacionais e conseguiu trazer uma tecnologia, a tecnologia brasileira, desenvolvida por nós, em que ele mostra uma eficácia de descontaminação extremamente alta entre um paciente e outro, da seguinte forma: são luminárias que são colocadas no teto. E entre os atendimentos, as pessoas não ficam no ambiente, essa luminária, por 10 minutos, vai descontaminar teto, chão, todo o ar daquele ambiente e também as superfícies para as quais estão sendo direcionadas. Dessa forma, eu consigo uma descontaminação que a gente chama até log 4. O que é isso? 4 noves. 99,99% de eficácia. Paulo, e aquele 0001? São os cantinhos que a gente não consegue chegar, porque existe a luz, ela bate, mas ela não ultrapassa uma folha de papel sulfite.
Então, aonde a luz chega, ela simplesmente é absorvida. Debaixo da cadeira odontológica, ali é uma limpeza química, né? Uma limpeza mecânica, onde a sua funcionária, você mesmo, terá que passar um pano. O bichinho morre com água e sabão. É uma limpeza. Porém, nos pontos críticos, a luz funciona. E nós podemos ficar nesse ambiente enquanto acontece essa descontaminação? Não. Por poucos segundos, poucos minutos, tudo bem. Mas o tempo todo não, porque a potência é muito alta. A potência, para conseguir atingir a eficácia que a gente gostaria, ela é muito alta para a gente conseguir realizar isso em 10 minutos. Senão acaba ficando inviável também. Entre as trocas de pacientes, mais de 10 minutos. As clínicas grandes, que trabalham com 4 cadeiras, 8 cadeiras, 20 cadeiras, a cada troca 10 minutos, eu já escuto assim, mas é muito tempo, né? Não. É o tempo que você vai conversar com o seu cliente, vai demonstrar para ele o seu plano de tratamento, o que foi realizado, a sua funcionária já entrou, já fez a primeira asepsia, e 10 minutos. Isso é segurança. E é segurança coletiva. Esse é um outro ponto importante para a gente falar. O que é uma segurança coletiva e o que é uma segurança individual? Em tempos de pandemia, a máscara, lavar as mãos, ficar mais distante das pessoas é uma segurança individual. Porém, a descontaminação do ar como um todo é uma segurança coletiva, uma vez que eu diminuo o número de micro-organismos que estão presentes nesse ar. O professor Ricardo depois pode falar, Paula, é isso mesmo? Não é bem assim. Existe uma certa quantidade de micro-organismos que provocam uma doença. Um único vírus não vai provocar doença nenhuma. Uma única bactéria não provoca doença nenhuma. Para cada tipo de doença, existe uma determinada quantidade de micro-organismos para que aquela doença aconteça. Se eu tenho um sistema de proteção coletiva no ar, a quantidade de micro-organismos presentes naquele ar diminui muito. Então, a quantidade necessária para provocar a doença, muitas vezes, não existe, dependendo da circulação de pessoas daquele ambiente. Dentro de um consultório odontológico, que nós começamos a contar essa história, se eu faço a esterilização direta, a esterilização teto-chão, de uma forma rotineira entre troca de pacientes, o risco do próximo paciente vir a pegar qualquer doença transmitida pelo ar é perto de zero. Uma vez que quem estava presente naquele ambiente era um único paciente, um profissional e, às vezes, né, em alguns momentos, uma THD, uma TSB. Se a gente vai para ambientes maiores, olha, aqui eu não tenho a menor condição de ficar fazendo essa troca de ar, essa descontaminação entre pessoas. Vamos dar um exemplo prático, uma recepção de um hotel, uma recepção de uma escola, onde as pessoas vêm e vão, e é uma grande circulação de pessoas. Não existe nada que se possa fazer? Existe. Nós temos as soluções que são indiretas. São aquelas soluções que não vão diretamente nas pessoas. Elas são direcionadas para o teto, para o alto e também para o ar-condicionado. A MasterSafe desenvolveu uma solução que permite que o seu ar-condicionado seja utilizado de forma contínua, na presença de pessoas e sem risco à saúde. Como que isso funciona?
O ar quente ele não sobe, ele é resfriado e volta. O ar condicionado ele puxa esse ar com uma velocidade maior. Quando ele faz isso, o ar passa pelo sistema de descontaminação Master Safe, para depois entrar dentro do aparelho de ar condicionado. E ele sai já estéril para o ambiente. Isso permite, já com testes realizados tanto na engenharia quanto na microbiologia, que esse aparelho de ar condicionado fique ligado o tempo todo. Isso traz um conforto térmico imenso num país tão quente quanto o nosso. Porque no momento que nós estamos atualmente, o que a vigilância sanitária disse? Os ares condicionados não podem ficar ligados. O professor Ricardo acabou de colocar o aparelho nosso aqui na tela. Então, é um aparelho que permite que o seu aparelho de ar-condicionado fique ligado o tempo todo na presença de pessoas e sem risco à saúde. Existem outros tipos de aparelhos que a Master Safe também produz. Existem os aparelhos que também são colocados no teto e que eles ficam ligados o tempo todo, mas eles não estão dentro do ar-condicionado ou sobre o ar-condicionado. Para a Master Safe, o aparelho de ar-condicionado, ele precisa estar ligado, mas sem sofrer dano. É por isso que a nossa solução não é colocada dentro, ela é colocada sobre. É uma solução da engenharia, onde é visto temperatura, o tipo de material que é feito essa caixa para não estragar, é visto a potência, a velocidade. Para cada tipo de ar-condicionado, nós temos uma solução um pouquinho diferente da outra. Então, seria um tipo de aparelho para ares condicionados de 7 até 12 mil BTUs, uma outra de 18 mil BTUs, 36 mil BTUs, e assim vai. São soluções diretas e indiretas. Essa é uma outra pergunta que muitas vezes me fazem. Paula, por que uma solução não é um aparelho? Eu simplesmente não posso comprar o aparelho e instalar? Não. Porque se eu quero um ambiente seguro, a quantidade dessas luminárias, a disposição dessas luminárias, a potência está correlacionada, se tem janela ou se não tem, a temperatura, a quantidade de pessoas que circulam naquele ambiente. Por isso, nosso engenheiro entrega uma ART, uma responsabilidade sobre esta, dizendo o que você está hoje no seu comércio, na sua casa, no seu negócio, é algo seguro, é algo que a Master Safe atesta. Nós temos outras condições que a gente também consegue passar mais segurança para o nosso cliente. Nós temos monitoramento 24 horas. Então, lâmpada a lâmpada, nós conseguimos ver, perceber se algum dano existe ou se algo não está ocorrendo como deveria ser. É um serviço que deixa você mais tranquilo em relação a esta solução. Nós temos também serviço de manutenção, serviço de consultoria. Paula, eu já comprei uma outra solução, não Master Safe, de luz UVC. Eu posso aproveitar o que eu já tenho? Pode? Claro. Os nossos engenheiros vão até você. Qual a solução que você tem? Vamos fazer as medidas de segurança para saber a potência e onde que está chegando essa descontaminação. E propor para o novo cliente se é necessário ou não.
Às vezes, talvez não seja nem necessário. Outras vezes, é alguma solução. Olha, mais uma lâmpadazinha aqui, uma luminária, ou talvez o ar-condicionado, e você vai ter um ambiente seguro. Ricardo, estou Eu tô, falando muito. não, pode falar à vontade. Não, porque deu problema no meu microfone. Eu Mesmo? travei? Travei, né? Você tá me Travou um escutando? pouquinho. Agora estou escutando bem. Estou Tá. escutando bem. Não, continua falando. Eu tô de espectador hoje. Tá de espectador? Então, Tô. tá bom. O que a luz UVC permite também nesse momento crucial que nós estamos? Permite a retomada aos negócios. Permite um restaurante, permite uma loja, permite um estúdio, uma barbearia, enfim. Permite você oferecer um ambiente mais seguro, com um ar mais seguro para si mesmo e para os seus clientes. Como fazer isso? Com responsabilidade. É uma solução. É responsabilidade. Não é simplesmente entrar no Mercado Livre, falar Mercado Livre, eu vou comprar uma lâmpada UVC. Comprar essa lâmpada, comprar uma luminária que caiba e colocar na sua casa, no seu ambiente, de alguma forma, sem a responsabilidade de um engenheiro que saiba o que está fazendo. As lâmpadas UVC, elas têm alguns comprimentos de onda. A gente tem que saber qual comprimento que nós estamos utilizando e para que nós estamos usando. Por isso que existem marcadores, que a gente chama de radiômetros, para medir a dosagem de radiação que está passando para aquele ambiente. Porque se eu tiver um pouquinho mais, ela não funciona. Se eu tiver um pouquinho menos, aí eu vou ter ozônio. Então, para que você tenha uma solução efetiva, com eficácia, não é só colocar uma lâmpada no teto e falar, nossa, eu estou seguro. Não. É colocar lâmpadas, luminárias, soluções que foram projetadas para aquele ambiente. Que foram projetadas não só segundo a área, metragem quadrada, mas também pela potência do reator, pela quantidade de pessoas que ali circulam, se tem janela, se não tem janela, se tem ar-condicionado ligado o tempo todo ou não, porque é uma temperatura. E assim você consegue, de fato, dar uma solução segura para aquele ambiente. O monitoramento à distância, ele é importante? Ele é importante. Porque se existir alguma falha, a gente consegue perceber. E esse monitoramento também pode ser visto pelo seu celular, porque as nossas soluções têm automação. As nossas soluções, como estão mostrando aqui agora, que é uma solução direta, essa solução direta, ela é teto, chão. Se nós estamos fazendo a solução acontecer, são 10 minutos, e alguém desavisado entra, existe um controle que vai fazer parar imediatamente. E eu disse lá no começo da live que é uma energia, uma radiação, que ela some, ela desaparece. Uma vez que foi desligada, ela não continua no ambiente. Os profissionais de saúde têm muito essa dúvida, porque a gente trabalha muito com raio-x, que é raios gama. E a radiação gama, ela continua. A radiação gama, ela bate na parede e reverbera, ela volta. E a radiação UVC? Não, ela é absorvida imediatamente, sem risco. Parei de usar, posso entrar naquele ambiente que eu não tenho risco à saúde. Outra coisa que pode acontecer também, e perguntam,
Paula, mas como que eu vou saber se alguém utilizou a solução como deveria utilizar? Uma vez que eu não fico no meu comércio, no meu ambiente o tempo todo, pelo seu celular. Você consegue saber o horário que foi acionado, se ficou todo o tempo que deveria ter ficado. Ah, olha, mas eu não queria. Eu queria aquela solução que fica direto, que eu não dependa de pessoas para poder acionar. A gente consegue também. A gente automatiza de acordo com o que você gostaria. Então, tem comércios onde nós já instalamos soluções que eles trabalham de 9 a 6, de segunda a sexta. E o que nós fizemos? A solução, ela liga automaticamente às 9 horas da manhã. E ela desliga automaticamente às 6 horas da tarde. Assim, ela não é dependente de alguém para ligar e desligar. Esse aparelho faz Essa isso, é Paulo? uma forma. Essa do ar-condicionado split, que é um esterilizador para ar-condicionado split, nós demos esse nome, e o nome comercial é Nave. Como que ele funciona? Ele pode ser acionado pelo celular, juntamente, inclusive, com seu ar-condicionado. Ele pode ser acionado pelo Alexa, inclusive com o comando da sua casa para o seu comércio. Você está em casa tomando seu café e fala, poxa, eu já quero chegar no meu comércio com o ar-condicionado ligado e também com o esterilizador split. E eu quero na temperatura X. O Alexa faz isso para você. O seu celular da sua casa faz isso para você. Não precisa que alguém vá ter um botãozinho de liga e desliga. Nossa, não quero nada disso. Eu quero uma automação. Eu quero que ele ligue sozinho 8 horas da manhã e desligue sozinho 5 horas da tarde. Ok, também. Tem como fazer isso. Então, nós temos como acionar por controle remoto, pelo Alexa, que é comando de voz, ou pelo controle por aplicativo do celular. Tá me escutando? Tô. Ah, tá interessante. Ricardo? Essas funcionalidades eu não sabia que esse aparelho Então tá tinha. bom. Ricardo, o que você pode me falar de biossegurança, de microbiologia em relação à luz UVC? Assim, o que eu tava assistindo um vídeo no Instagram, que foi o depoimento do. Vocês estão me escutando, Sim. Paulo? Foi o Sim, depoimento sim. do ex-ministro Taishi, sei lá como é que fala. Ele estava falando na CPI da Covid. Não sei se vocês chegaram a ver, porque na televisão não aparece essas coisas, né? Foi o depoimento dele e ele estava falando que muitos países que já têm quase que a totalidade da população vacinada está tendo retorno de casos de Covid-19. Então, mesmo com a vacinação, porque eu penso assim, de conversar com as pessoas, tudo, as pessoas ficaram eufóricas com a vacinação, queremos vacina, 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 é só a vacina que vai nos salvar. E não é bem assim, né? A gente tem vacina para tuberculose, mas continua tendo pessoas com tuberculose. A gente tem vacina para tétano, continua tendo pessoas internadas por tétano. Então a gente tem que entender que, embora nós tenhamos a vacina da Covid, por SARS-CoV-2, né, a vacina para a doença Covid-19, a gente ainda tem que se preocupar com a qualidade do ar. E lá em 2019, antes de começar, isso deve ter sido em agosto de 2019. Ninguém nem falava, né, de SARS-CoV-2, ainda não tinha acontecido, foi mais para frente na China. E aqui só começamos a acontecer as coisas em janeiro, fevereiro, começaram a falar.
mas em 2020. Em 2019, eu dei uma palestra sobre qualidade do ar na Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas aqui do Paraná, na ABCD Paraná, aqui em Londrina. E para os dentistas em relação à qualidade do ar. E não, eu vi que não tinha uma preocupação. Hoje, depois do que está acontecendo, a gente começou a se preocupar mais com a qualidade do ar. Do ponto de vista microbiológico, a luz UVC é extremamente eficiente para matar qualquer coisa. A única dificuldade dela é que ela não faz curva. Luz não faz curva. E a gente não pode estar exposto diretamente, como você falou. Existe a solução indireta, que é essa do ar-condicionado. Então, que já está resolvendo o problema da gente não poder ficar exposto. E o problema dela não fazer curva, eu acho que essa solução, inclusive do ar-condicionado, é uma boa, porque o ar-condicionado está puxando o ar do ambiente e gelando ele. E esse ar que está entrando no ar-condicionado, ele está sendo esterilizado com o tempo. Fala, mas a exposição ali é de segundos, né, passando o ar. Mas isso está acontecendo durante horas. Esse ar está sendo passado ali e sendo exposto à luz ultravioleta. Entendeu? Então, assim, tem muita eficiência, tem um monte de trabalho mostrando a eficiência dos ultravioletas, como você falou, já utilizada faz muito tempo. E mais de 100. Bom, é isso. Mais de 100 anos. E o que eu acho fantástico na MasterSafe, sem puxa-saquismo, porque eu não faço esse tipo de coisa, é essa questão da orientação, porque como eu falei, a luz não faz curva. Agora, você tem um engenheiro para falar, olha, você vai colocar a lâmpada aqui, você vai colocar a lâmpada aqui, vai ser uma lâmpada de tantos watts, ela vai emitir tanto, nós vamos fazer um teste, ó, medir, aqui está a radiação eficiente. Isso é legal, é você monitorar. Não é se você comprar uma lâmpada, colocar a lâmpada aqui, olha que linda minha lâmpada, está aqui a lâmpada, aperta o botão, tá, mas ela está sendo eficiente? Eu não sei. Exato. Eu não tenho noção disso. Agora fala, pô. Se deixar, eu falo demais. A luz UVC é algo que veio para ficar para o futuro. Porque, como você acabou de dizer, ele não é só para o Covid-19. A luz UVC, ela tem ação germicida contra vários não, todos que são transmissíveis pelo ar. Não existe esse. Assim, esse micro-organismo é resistente, não tem. Não tem restrição. Não tem restrição e não tem resistência como antibióticos, por exemplo. Você falou da tuberculose, eu me lembrei aqui. Aqui em São Paulo nós tivemos um surto de tuberculose no final do ano. E não existem mais antibióticos para a tuberculose. A luz UVC consegue exterminar o bacilo da tuberculose. Nós temos hoje não, já há 40 anos são conhecidos a questão dos prédios doentes. Porque no Brasil não existe muitos prédios que têm tubulação central de ar central, né, para ar-condicionado. São vários prédios fechados, sem janelas, sem absolutamente nada, com os aparelhos splits. E esses aparelhos, muitas vezes, eles não sofrem limpeza, descontaminação, enfim. Fica aquele ar contaminado o tempo todo naquele ambiente. E isso é chamado de prédio doente. Aquele prédio que está respirando micro-organismo e volta micro-organismo e assim vai. 75% da manutenção das doenças respiratórias são mantidas em espaços fechados, são mantidas pelos aparelhos que não têm filtros, que não têm limpezas periódicas dos ares condicionados. A luz UVC resolveria esse problema, uma vez que ele não vai deixar ter fungo, não vai deixar ter colônia de bactéria, desde que seja utilizado, né, gente? Porque tem pessoas que falam, olha, que lindo, mas não liga. Tem que ligar, funcionar e usar. Funcionando e usando, a gente não vai ter colônias. Não tendo colônias, eu tenho um ar mais limpo.
E tem uma outra coisa que eu não falei ainda. Para quem gosta de números, por exemplo, se eu tenho um aparelho de ar-condicionado, que ele está mais limpo, que ele não tem colônias de fungos e bactérias, eu vou gastar menos energia para eu atingir a potência necessária. Com isso, o que acontece? Eu economizo energia elétrica. Ao final de um ano, é bastante essa economia. É uma economia financeira. A gente acaba trabalhando também com sustentabilidade. A gente trabalha com energia limpa. Eu vou gastar menos energia elétrica para ter a mesma potência, para chegar à temperatura mais adequada para mim no meu ambiente. Sem falar na saúde. Se eu tenho 75% de manutenção das doenças respiratórias em prédios grandes, quantas pessoas que devem sair de licença do trabalho com gripe, com rinite, sinusites, que estão passando mal, por doenças respiratórias? Se eu consigo ter um ar mais seguro, um ar mais limpo, também para este meu público, o número de pessoas que vão deixar de ir ao trabalho nessas condições também diminui bastante. Aí você fala assim, mas hoje, ó, O Paulo tá cortando. opção. Se eu tiver uma Paulo, opção de poder levar alguns colaboradores para comércios, eles vão. A opção de não trabalho, por exemplo, para um lojista, para um restaurante, para um consultório, é muito cruel, porque eles dependem do público. Um restaurante não sobrevive só com delivery. Um dentista ou um otorrino, ele depende do público para ir até o seu consultório. Como que eu vou fazer uma telemedicina, uma teleodontologia, onde eu tenha que examinar a cavidade? É impossível. E como eu trazer esse ambiente mais seguro, não só para o meu cliente, mas também para os meus colaboradores? Pensem, por exemplo, em hotéis. Os hotéis estão sofrendo muito também nessa questão de não poderem receber seus clientes. Mas pensem não só nos clientes, pensem nas camareiras, nos camareiros. Eles precisam entrar dentro do quarto para arrumar esses quartos para os próximos clientes. Nós sabemos hoje que o vírus ele fica ativo no ar, aí eu estou falando do SARS-CoV-2, pelo menos 4 horas. Ativo no ar. Então, um cliente ficou no hotel 48 horas. Ele foi embora e a camareira vai precisar entrar nesse quarto para poder arrumar esse quarto. Existem outros estudos que falam até 18 horas. Então, eu falei o menorzinho, no mínimo 4. Existem estudos que falam em 18. E o que esse hotel tem que fazer, então? Deixar de atender clientes por 48 horas? Porque esse seria o certo hoje. Uma vez que o cliente deixou o hotel, esse quarto deveria ficar lacrado, fechado por 48 horas. Nós não temos o horário para que a camareira pudesse entrar. Ela entrar, remover a roupa de cama, limpar a superfície, e ainda assim não temos certeza do ar. Se os hotéis tivessem um sistema de descontaminação pelo ar-condicionado, já seria maravilhoso. Porque o ar-condicionado funciona o tempo todo, a quantidade de micro-organismos naquele ambiente diminui enormemente. Como nós já falamos, um vírus só, uma bactéria só, não produz doença nenhuma.
precisa de uma certa quantidade para desenvolver aquela doença. A camareira poderia entrar de uma forma mais segura, com ar mais seguro, fazer a asepsia daquele local e preparar aquele ambiente com mais segurança para o próximo cliente. Essa é uma das formas onde a gente pode usar. Escolas, né? Lembrei agora, escolas. Toda sala de aula de escolas, ou de uma grande maioria delas, quando não tem janelas, tem ar-condicionado. Eu posso colocar também um esterilizador de ar-condicionado nesse ambiente. Eu posso colocar também naquelas escolas ou nos hotéis que tem troca de turnos, a solução direta, aquela que vai direto para o chão. Porque na troca eu faço uma esterilização também das superfícies. Fica mais completa. Assim, eu promovo mais segurança para quem está ali comigo. A MasterSafe surgiu por uma dor. Ela surgiu para permitir que o cirurgião dentista, no primeiro momento, eu e Eliane, pudéssemos trabalhar. A partir do momento que nós percebemos que com os resultados de validação, tanto da engenharia quanto da microbiologia, nós podíamos atingir outros comércios e mais pessoas, a MasterSafe apareceu. E por que é Meister? Não falei isso. Precisei fazer uma validação do nome. Meister significa mestre em alemão. Porque foi um mestre alemão que ganhou um prêmio Nobel. Foi um mestre alemão que conseguiu mostrar a existência da luz UVC como uma luz germicida. Então, nós quisemos, né, fazer uma homenagem ao mestre alemão da segurança, MasterSafe. E as cores? Ô, Paulo. É um roxo e azul. Todo o nosso logo, todo é roxo e azul. Já? Ricardo? Não, falta 10 minutos. Falta 10 minutos. Termina aí da questão da cor, que eu vou fazer uma pergunta final para você. Então tá. Por quê? Porque a luz visível, ela é azul. Então, quando vocês viram aquela imagem linda que o Ricardo colocou para vocês, tanto de uma solução direta ou indireta, vocês viram uma luz azul. Mas a luz azul não é a germicida. Ela é apenas a luz visível. A luz germicida, ela é violeta. Ela é roxa. A gente não enxerga. Por isso que chama luz ultravioleta e não luz azul. Entenderam? É isso. Ô, Paulo, é justamente azul isso. Só está mostrando que o aparelho está ligado. Ô, Paulo, é justamente isso. As pessoas às vezes acabam comprando aparelhos e lâmpadas e tem algumas problemáticas aí, né? A questão da potência da lâmpada ser o que está sendo falado pelo fabricante, a questão do comprimento de onda, né? Que se não for o comprimento de onda certo, como eu já conversei com o Juliano, né? O comprimento de onda, se ele não for 254, pode ser que gere ozônio. Sim. Né? Então tem que atentar para isso. Quando a gente compra sem qualquer garantia, a gente pode estar comprando um gato por lebre. Agora, com uma empresa certificando isso, já é outro. Um engenheiro assinando embaixo já é bem diferente, né? Sim. O que nós percebemos é que algumas pessoas andaram comprando, para você ter uma ideia, a luz neon, que ela é azul. Então, o que é uma luz neon? É uma luz de danceteria. Né? Ela não mata nada. Absolutamente nada. Ela é bonitinha. A luz UVC de 254 nanômetros, ela por si só, sem estar com a potência correta de reator, sem
ela também não faz a eficácia que deveria. Por isso, a importância de se ter um engenheiro, e um engenheiro habilitado a trabalhar com essa tecnologia, atestando por trás, que é o que a MasterSafe tem. Nós temos um engenheiro, uma equipe de engenharia, que atesta estas soluções. Então, para aquele cliente que tem toda a solução, nós damos um ART como um projeto de civil, como um projeto de arquitetura, dizendo que aquele projeto que está utilizando a luz UVC, ele é seguro e ele tem eficácia. Ele está fazendo aquilo que a gente prometeu entregar. E também tem uma outra coisa, a gente ensina a usar. Poxa, como é que eu ligo, como que eu desligo, se acontecer alguma coisa, como é que eu ligo, trabalho com automação, eu posso só trabalhar com Alexa, eu posso trabalhar com celular. A gente ensina as pessoas, os nossos clientes, a usar a ferramenta. É uma ferramenta. Por isso, uma empresa de engenharia, tecnologia, inovação à saúde. A gente liga a internet das coisas. A gente tem IoT. A gente tem automação dentro das nossas soluções. Existe desde a solução de uma forma com menos automação, até ela bem automatizada, de acordo também com o cliente e com a necessidade daquele negócio. Tem clientes que são clientes muito complexos, né? Uma faculdade, por exemplo. Como que uma faculdade vai conseguir organizar 30 ambientes de uma vez? É preciso ter um sistema de automação, um sistema de IoT que não dependa de pessoas, que seja o mais automatizado possível. Ô, Paula, tá acabando o nosso tempo. Sim. Passa rápido, né? Nem parece Muito. que começou faz 10 minutos. E eu falo Já foram 55 minutos. Depois vamos precisar repetir pelo da Master. Vamos fazer mais. Vamos marcar a semana que vem, na outra semana a gente já faz outro já, sim. Assim, ó, a gente manteve uma média aqui de 7 pessoas, mais ou menos. Eles disseram que tinha 9, 8, 6 assistindo. Quer dizer, são poucas pessoas. A gente tem mais pessoas para atingir, para informar. Então a gente vai fazer. Deixa eu avisar aí para vocês. Comentem com seus amigos, com quem você acha que tem interesse. E para olhar aqui tanto no odonto.prof.ricardo quanto na MasterSafe no Instagram para ver quando que vai ter live de novo para as pessoas assistirem. E essa live vai ficar gravada aqui agora no meu Instagram, tá bom? Gente, Paula, eu gostaria de agradecer a sua presença. Fica já aí o convite para a próxima, tá? E eu vou despedindo das pessoas porque eu não quero perder essa gravação. Tá joia? Um abração para todos. Muito obrigada a todos. Obrigada, Ricardo. E com certeza teremos uma próxima. Muito obrigada. Com certeza. Obrigado, Paula. Boa noite. Tchau, tchau.